Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Cheguei, mãe! Filha, meu Deus! O que foi, mãe? A pele do seu rosto, o que aconteceu? Ué, nada, só tomei um solzinho. Solzinho? Pelo jeito que está o seu rosto, você não deve ter saído debaixo do sol. Eu não disse pra você levar um filtro solar? Ah, mãe, só queria ficar bronzeada. Oi, você usa filtro solar ou bronzeador? Eu uso filtro. Por quê? Porque como eu tenho a pele clara, né, eu tenho medo dos raios solares. E você usa filtro solar ou bronzeador? Filtro solar. Por quê? Proteção à pele. Uso filtro solar Por quê? para proteger a pele. E você, tem alguma ideia de como o sol faz a nossa pele escurecer? E mais, será que o excesso do sol traz realmente problemas à nossa pele? Para responder a essas e outras perguntas, na teleaula de hoje você vai conhecer a estrutura da pele humana, vai ver as funções de cada uma de suas camadas e ficar sabendo como o sol afeta a nossa pele. A pele é um dos maiores órgãos do ser humano, chegando a pesar até 16% do nosso peso total. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos pode ter uma pele que chega a pesar até cerca de 11 quilos. Mas será que a pele é só essa camada visível? A pele humana é constituída por duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme é essa camada aqui que nós podemos ver, olha, mais fina. E a derme fica mais no interior, é uma camada mais espessa. Mas se você reparar, vai perceber que a espessura da pele varia bastante nas diferentes regiões do corpo. Qual pele que é mais grossa, da palma da mão ou do braço? A da palma da mão é mais grossa. Eu acho que é da palma da mão. A da palma da mão? É isso aí. A pele da palma da mão é bem mais grossa do que a do braço. Aliás, a epiderme pode variar de espessura de 0,2 milímetros até 4 milímetros, dependendo da região do corpo. A derme também varia de espessura dependendo da região do corpo. Minha amiga, você tem cuidado do seu corpo? Como andam as suas unhas? E a depilação? E o odor da transpiração? E a oleosidade dos cabelos? Minha amiga, para ser bela é preciso cuidar das estruturas anexas. Essa você não sabia, né? Pois elas chamam estruturas anexas porque estão diretamente ligadas, ou melhor, anexadas à nossa pele. São as unhas, os pelos, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Elas têm grande importância nas funções exercidas pela derme e pela epiderme. Agora que você já sabe quais são as camadas da pele e as estruturas anexas, vamos conhecer melhor a epiderme, que é formada por 3 camadas básicas. A camada córnea, a camada espinhosa e a camada germinativa. A camada germinativa é composta por células geradoras das camadas superiores, separa a epiderme da derme. Ela é formada por uma linha de células com intensa atividade mitótica, ou seja, está em constante divisão celular, já que sua função é justamente formar as camadas mais externas da epiderme. A atividade mitótica da camada germinativa é tão intensa que toda a epiderme se renova a cada 30 dias, compensando a descamação constante da camada córnea, olha, que é essa daqui. Por que será que a água não entra e nem sai do corpo pela pele? Bom, dentro do corpo existe muita água, que só pode sair da epiderme através dos poros das glândulas do suor. A parte da epiderme que impede a saída da água do corpo e impede também que muitos compostos entrem nele é a chamada camada espinhosa, que é a camada intermediária da epiderme. Ela é composta por células vivas e produz substâncias impermeáveis que impedem que a água saia do corpo. A camada córnea é a mais externa de todas. É composta por células mortas queratinizadas.
A pele tem várias funções. Uma delas é a proteção contra o atrito. Imagina só o que seria segurar este simples microfone se eu não tivesse a pele envolvendo a minha mão. Ficaria difícil, não é? Uma outra função da pele é a proteção contra a ação nociva da radiação ultravioleta do sol e contra a perda de fluidos do corpo. A pele participa também da produção da vitamina D, além de colaborar com sistemas de controle de temperatura do corpo. Para realizar todas essas funções, a epiderme conta com auxílio de estruturas anexas, como as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e os pelos. Quando nós fazemos exercícios, por exemplo, as glândulas sudoríparas aumentam sua atividade, evitando o aumento da temperatura do corpo. E sabe como isso acontece? Ao atingir a superfície da pele, o suor evapora, fazendo baixar a temperatura corporal. O suor funciona como um sistema de refrigeração do corpo, além de eliminar uma pequena quantidade de excretas, como você já viu em outra teleaula. Já as glândulas sebáceas normalmente estão relacionadas aos pelos. A secreção dessas glândulas, que é uma mistura gordurosa, tem como funções proteger a epiderme contra o atrito, proteger contra o excesso de descamação da camada córnea e ainda lubrificar os pelos, evitando que eles se quebrem com facilidade. As glândulas sebáceas estão distribuídas por toda a parte do corpo, menos na palma da mão e na planta dos pés. Aí você passa com movimentos circulares por toda a parte com oleosidade suavemente. Eu posso saber o que você está fazendo aqui dentro? Cuidando da pele, mãe. É que eu abusei mesmo do sol. Olha, minha pele tá vermelha e sensível. Ah, e além disso, as minhas glândulas sebáceas parecem que estão cada vez mais ativas. Olha, oleosidade. Mas isso não é por causa do sol, é? Não, filha. Isso faz parte do crescimento. Como você já viu em outra teleaula, a atividade das glândulas sebáceas é bastante influenciada pelos hormônios sexuais, assim como também a distribuição dos pelos pelo nosso corpo. Os pelos crescem de forma descontínua, intercalando períodos de crescimento com outros de repouso, quando param completamente de crescer. Os fios do cabelo, por exemplo, têm uma fase de crescimento de 2 a 5 anos e a fase de repouso, que é bem menor, de aproximadamente 3 meses. No final do período de repouso, o fio cai e depois de algum tempo, uma nova estrutura geradora de fios de cabelo se forma na derme do couro cabeludo. Agora que você já conhece a estrutura, as camadas e as funções da pele, vamos ver por que o efeito do sol escurece a pele. Para começar, a cor da pele das pessoas resulta de vários fatores. Os mais importantes são a quantidade de melanina presente na epiderme, que é definida geneticamente, e a quantidade de sangue que corre nos capilares da derme. A melanina é um pigmento de cor marrom escura, produzida por uma célula especial chamada melanócito. Essas células se encontram na camada germinativa da epiderme e possuem prolongamentos que atingem a camada espinhosa. Quando entram em atividade, os grãos de melanina migram das ramificações dos melanócitos até o interior das células vivas da epiderme, ou seja, até as camadas espinhosa e germinativa. E quando estão dentro das células dessas duas camadas, os grãos de melanina ficam sobre o núcleo da célula. A melanina tem a capacidade de absorver os raios ultravioleta do sol, que nós chamamos de UV. Dessa maneira, a melanina protege o material genético dos núcleos das células. Para a gente entender isso melhor, vamos conversar com um especialista em pele, o médico dermatologista. O material genético presente nos cromossomos está localizado no núcleo das células. Esse material é sensível aos raios UV do sol. Os raios UV podem alterar os cromossomos e levar a célula à morte, ou então alterar as funções das células e provocar assim um câncer. O câncer é uma doença provocada pelo aumento acelerado do número de células que não cumprem mais as suas funções normais dentro de algum órgão do corpo humano. Existem 2 tipos de cânceres de pele: o carcinoma, que atinge as células da camada germinativa ou da camada espinhosa, e o melanoma, que afeta o melanócito.
O melanoma é menos comum, mas é bem mais perigoso porque ele pode atingir outros órgãos do corpo. Quanto maior a quantidade de melanina na epiderme de uma pessoa, mais escura será a sua pele. As pessoas negras, por exemplo, já nascem com a capacidade de gerar grande quantidade de melanina. Bom, Flávia, chega de namorar o espelho. Que tal você arrumar o seu quarto, hein? Quarto? Ah, mãe, mas eu tô toda ardida, olha. E por que não usou um protetor solar? Olha aqui, eu te avisei. Falei pra você levar um filtro solar. Você quer saber de uma coisa? Você teve a sorte, porque com essa pele clara que você tem, você podia ter ficado cheia de bolhas. É isso mesmo. Além da vermelhidão e de maior sensibilidade, a pele poderia ficar com bolhas. E sabe por quê? A queimadura das áreas superexpostas ao sol ocorre porque há um aumento da temperatura da pele, provocado pela radiação solar e pela ação dos raios UV. E mais, essa radiação também provoca a danificação e a morte de células epidérmicas. Para reduzir o aumento da temperatura provocado pelo sol, aumenta a liberação de suor. As células epidérmicas mortas liberam toxinas, que causam uma inflamação. Para eliminar essas células, há uma dilatação dos vasos sanguíneos da derme. A dilatação dos vasos sanguíneos superficiais faz parte do processo de defesa do organismo, desencadeado contra as toxinas liberadas na pele. Filtro solar e roupas que cubram a pele. Com essas providências, você está impedindo que as camadas mais profundas da pele recebam uma dose excessiva de raios UV. Os protetores solares industrializados possuem substâncias capazes de absorver a radiação UV. Os filtros possuem uma numeração que indica o tempo de proteção que eles oferecem. O número 8, por exemplo, olha aqui, ele indica que protege o dobro do tempo do que este outro aqui, ó, com o fator de proteção 4. Quanto mais clara for a pele da pessoa, maior deve ser o fator de proteção, já que também aumentam as chances dessa pessoa ter um câncer de pele. Vejam que para cada pessoa negra com melanoma, nós temos aproximadamente 15 pessoas de pele clara com este tipo de câncer. E isso nós já vimos por quê. As pessoas negras possuem uma grande quantidade de melanina na epiderme, portanto, estão mais protegidas dos efeitos nocivos da radiação UV. À medida que os raios UV penetram na pele das pessoas, acontecem dois processos naturais. O primeiro deles ocorre com a migração de grânulos de melanina para as células epidérmicas, aumentando o estímulo para a formação da matéria-prima necessária para a produção de melanina. Com o aumento da produção de melanina, a pele fica mais bronzeada. Com a retirada desse estímulo, ou seja, quando a pessoa para de tomar sol, a produção desse composto volta ao normal e a pele perde o bronzeado. O segundo processo, ocasionado pelos raios UV na pele, é a produção de vitamina D, através da transformação de um derivado do colesterol. Nós já vimos antes que a deficiência da vitamina D pode até provocar uma doença, o raquitismo. Por isso, tomar sol é muito importante para a saúde, com os cuidados adequados, é claro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a pele do ser humano é dividida em duas camadas principais, a epiderme e a derme. Viu que elas têm estruturas anexas e que a epiderme é dividida em três camadas, camada córnea, camada espinhosa e a camada germinativa. E ainda viu como é a ação dos raios UV na nossa pele. Agora você já sabe por que é tão importante se proteger do excesso do sol. Em pequena quantidade, ele é um santo remédio. Agora, em grande quantidade, ele pode provocar o envelhecimento precoce da pele, ao aparecimento de sardas e até distúrbios maiores, como câncer. Por isso é bom você se cuidar direitinho. Bons estudos e até a próxima teleaula.